Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Porque me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Hoje é dia de Sagrada Família. E esta família terrena é composta de 3 figuras. A figura de Maria, a de José e a de Jesus. É interessante que esta família é semelhante à família de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. São 2 famílias exemplares de perfeição irrepreensível. Não podemos falar da perfeição de Deus, da comunhão das 3 pessoas, porque não somos capazes de falar disso. Porque é uma comunhão que nós, em palavras humanas e à maneira humana, designamos de perfeita. A gente não sabe o que é quer dizer a palavra perfeita. As 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são um só. Uma comunhão que a gente não é capaz de definir. Fazem um só Deus. E esta imagem da Trindade aparece na Terra com Jesus Cristo. Com 3 pessoas também, 3 pessoas semelhantes a nós. Uma mulher, Maria, um homem, José, e um filho, Jesus. Os 3 vivem numa comunhão perfeita também. E é interessante verificar aqui como cada um deles, além de fazer uma comunhão perfeita com todos os outros 2, cada um deles é uma pessoa singular, que ocupa o seu lugar com uma certa reserva. O Pai é o Pai,
E cada um deles está no seu lugar. E está bem ocupar o seu lugar. A mãe no lugar da mãe, aflita e amargurada, filho, por procedeste assim connosco. José acompanhou-a, silencioso, mas voluntarioso, atrás dela, dando coragem. E Jesus, que se encontra no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os e respondendo-lhes. Podemos contemplar estas três figuras ao longo de uma vida, 30 anos. Mas passemos aí, a partir dos 7, 8 anos de Jesus, em que ele começa a ter consciência da sua humanidade e a pouco da sua divindade. Nós não sabemos bem quando é que Jesus tomou consciência de que verdadeiramente este homem que ele era também o Filho de Deus. Esta consciência humana foi despertando nele, foi crescendo, e ele, em determinada altura, teve plena consciência de que era um Filho natural de Deus que estava na terra, no meio dos homens. São três figuras que são para nós uma imagem bonita. Hoje falamos de família e família, hoje está tão desgraçada. Há, graças a Deus, famílias que a gente olha para elas e vê uma família. Lá à Casa do Gueto vão de vez em quando famílias. Normalmente são famílias numerosas. 4, 5, 6, 7 filhos. E vão os pais com os filhos, para que os filhos convivam um pouco contrariados, com aquela realidade dos sem família, para que se percebam da riqueza afetiva que têm dentro de si no seu ambiente. E a gente, quando vê uma família assim, com estes filhos todos, com uma ligação profunda entre a mãe e o pai, a gente percebe que verdadeiramente ali há um segredo, há um mistério que se chama família. A família é um mistério. Família não é uma entidade jurídica, como foi feita nestes últimos tempos no meio de nós. Família é um mistério que se realiza com a graça de Deus. Um homem e uma mulher que fazem uma família, que depois nasce e cresce e se desenvolve entre todos. São os filhos que crescem, os pais também crescem todos uns com os outros, neste mistério humano e divino, que é a própria família. Nós encontramos hoje, no meio de nós, uma grande família desgraçada. É quase porta sim e porta sim. Recordo na minha aldeia de ser pequeno, havia uma família só, que não era família. Havia um homem que tinha filhos de várias mulheres. O mais, toda a gente se pesava, desafiava a sua mulher, ter os seus filhos, e viver dentro de um ambiente recatado, familiar. E era uma família, era uma aldeia que não tinha religião. Na minha aldeia ninguém ia à missa ao domingo. Ninguém. As primeiras pessoas que começaram a ir à missa ao domingo fui eu, que depois levei a minha família. Mas ninguém ia à missa. Mas havia um ambiente de recato. Havia uma influência cultural que ajudava. Hoje há uma influência cultural que desajuda. Como a gente fica triste. Como a família que hoje morava nunca pensa. Como uma filha tem 6 filhos, 6 netos. Tenho a impressão que são 7 netos já. Outro dia contavam que o médico novo foi junto, não é criado, junto a uma senhora negra. Ele perguntou quantos filhos tinha. Ela
disse que é o primeiro. E o senhor ficou logo a pensar consigo próprio: o que lhe vou dizer ao médico? Era já a 6ª ou a 7ª filha que ela tinha. Então, menina, tão larinha, é o primeiro? Não, senhor, era o 6º. O médico calou-se. Calou-se. A família ensina este mistério pequeno. E os que fazem família sabem. Há dias difíceis, há horas desencontradas, há as portas desabridas, há nus, há dificuldades. Mas tudo se vence quando há dentro o mistério de Deus. O mistério de Deus faz vir ao de cima toda a grandeza da família. Vemos aqui, irmãos, como São Paulo, falando desta riqueza pessoal e comunitária, volta-se aos cristãos de Colossenses e lhes diz: como eleitos de Deus, santos e prediletos. Quando eu cheguei aqui, passaram as 3 harmonias pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Eu acho que nós somos todos vocacionados. Somos todos vocacionados. Um dia rezar-se-á pelas vocações, pelos cristãos. Um cristão é um homem chamado por Deus à filiação divina. A filiação divina. E São Paulo tem consciência disso, de dizer, como eleitos de Deus. Eleitos. Escolhidos. Como eleitos de Deus, santos e prediletos. Como se fôssemos os únicos a quem Deus amava, e prediletos, revestidos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Eu falava-vos deste casal. A filha já com 6 filhos. E eles casados há 40 anos, separaram-se. Verdades por quê? Amaram-se durante 40 anos. E agora, quando houve uma resposta qualquer, uma segunda qualquer, porque houve uma coisa desequilibrada, porque houve uma coisa qualquer, parecemos às vezes quase as claques de futebol. Se um fala mais alto, o outro tem que falar mais alto. Agora, com 40 anos de vida, com filhos e netos, filhos tão fecundos, separarem-se. Mas não é verdade o que aconteceu com as pessoas. E porquê? Porque falta Deus na família. Falta o sentido do mistério. A família é um mistério que se vai realizando e vão descobrindo. Às vezes, depois de vencer as dificuldades, ainda as vemos melhor. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. É assim que se constrói a família. Acima de tudo, vestimos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Depois, vem o fruto, reina em vossos corações, a paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. Já não é aquele corpo total da igreja toda, é agora este corpinho pequenino que está aqui na família. Somos um só corpo. Para que está a substituir, a separar isto? É uma autêntica morte. É uma autêntica morte. Vivei em ação de graças. Vivei em vós com abundância a palavra de Cristo, para os instruir e aconselhar-vos uns aos outros com toda a sabedoria.
com salmos, hinos e cantos inspirados, cantai de coração a Deus a vossa gratidão. Quando entrei aqui, na hora, hoje, quando entrei aqui, estava já a rezar. E eu estava ali, costumo sempre brincar um pouco com o Sr. Hélio, por causa dos jornais, não sei o quê. Brinco um pouco com ele, e depois, mas entrei aqui, logo outro ambiente, um ambiente sagrado. Estava já a rezar. É esta inovação que nos faz bem à alma. Cantai com todo o coração a Deus a vossa gratidão, salmos, hinos e cantos inspirados. Em tudo o que fizeste por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça superior a Deus Pai. Cada um de nós é o que é. Hoje é dia de São Tomás Becker. E ele dizia, escrevia, cada um de nós é o que é. Cada um de nós é o que é. E todos nós devemos ser como aquele que é mestre, que é Jesus Cristo. O Pai é o Pai, e o Pai deve ser como aquele que é mestre. Mas é o Pai, está no lugar dele. A mãe é a mãe, mas deve ser como aquele que é mestre, que é Jesus Cristo. O Filho é o Filho. Cada um tem o seu lugar na família. Não é o filho passar por cima do pai. Há dias me ouvi dizer de uma mãe que chorava porque o filho, já com 30 anos, deixou de lhe falar. E a mãe que se sacrificou pelos filhos, agora não fala. Claro que a mãe tem um bocadinho pago daquilo que fez. Não educou o filho na fé cristã, não educou, podia ter educado. Batizou, mas não o educou. O filho é o filho, a mãe é a mãe, o pai é o pai. E cada um está no seu lugar. O pai não ocupa o lugar da mãe, nem a mãe no lugar do pai. Nem o filho vai para cima dos pais, nem os pais se põem no lugar dos filhos. Às vezes é preciso a gente roer das cordas. O pai pensa a aguentar. Às vezes sofre e sofre calado. E tem que sofrer, que é o lugar dele. É o lugar dele. Todos, cada um de nós, é o que é. Ocupa o lugar que ocupa. E temos um mestre, que é Jesus Cristo, que no céu nos olha e nos vê. Nos vê. Que no céu nos olha e nos vê. E é o nosso juiz. É o juiz da nossa vida. Irmãos, não vou mais esta aflição. A família é uma família. Nós temos pelas vocações. As vocações. Todos nós somos chamados. Somos chamados. Não é só os sacerdotes, as religiosas, os missionários. Todos somos sacerdotes, todos somos religiosos, todos somos missionários. As vocações, eleitos de Deus,